Jovem fez uma descoberta ao ler o livro sagrado. Jovem fez uma descoberta ao ler o livro sagrado. Qual livro sagrado? A Bíblia. A Bíblia Sagrada. Esta é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela está assim, toda, não sei se dá para ver para vocês verem, escrita. Aqui já vai fazer quase 11 anos. Tá com uns 15 anos que eu tenho de convertido. E ela tá assim meio que riscada, né? É só de rabiscar, pesquisar, de estudar, de examinar. Então, num post, num short que eu postei aqui no canal, no YouTube, falando que eu iria dar uma resposta para uma moça que havia pedido ajuda a teólogos e até mesmo pesquisado na internet, no Google, para tirar dúvida de duas passagens que se encontra aqui na Bíblia Sagrada, que ela encontrou, e bem difícil dela entender. Ela não entendeu, por isso ela pediu ajuda, e essa moça foi bastante criticada nas redes sociais, nos comentários, inclusive eu vi, por ela pedir ajuda a terceiros, a teólogo. E algo que eu não acho errado. Errado é você se achar que sabe de tudo, você achar que já sabe. Então nós nunca sabemos de nada. Eu quero aqui mostrar o vídeo para poder aqui dar a minha opinião, mas é no final que eu vou dar a minha opinião. A opinião primeiro que eu quero dar é a opinião da Bíblia e como entender esses dois textos de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1 e 1 Crônica, capítulo 21 e verso 1. Vamos ver o vídeo aqui desta moça. Eu estou fazendo uma devocional, como eu faço todo dia de manhã, e eu estou no capítulo 24 de Samuel. O primeiro versículo diz: mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo. O Senhor se irou contra Israel e o Senhor incitou Davi contra o povo. Mas quando o mesmo evento é retratado em 1 Crônicas, capítulo 21, anos e anos depois, a gente lê: Satanás levantou-se contra Israel. E Satanás, porque não mudou o sujeito aqui, o sujeito é o mesmo, levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Eu fui atrás e vi que a palavra hebraica usada foi a mesma, tanto para Deus incitou, quanto para Satanás incitou. E eu até fui ler na internet, só que eu fiquei muito confusa, ainda estou muito confusa para entender como assim. Em Samuel, Deus incitou, e aqui em Crônicas, Satanás incitou. É a mesma situação, os dois incitaram, Satanás incitou e Deus permitiu, mas aí lá em Samuel foi escrito que Deus incitou. Eu não tô entendendo. E reforço que eu já fui na internet pesquisar, mas eu não entendi a explicação da internet. Então, se você é um teólogo com tempo livre e quiser me explicar, eu agradeço. Muito bem, vimos aí o vídeo dessa moça. Vimos que é uma dúvida não só dela, mas de muitos outros que estão começando agora na fé, a crer também no cristianismo, em Cristo Jesus. Queridos, eu quero primeiramente pedir para você que ainda não é inscrito no canal, porque não é fácil aqui estar gravando, postando esses vídeos, tá editando aqui e colocar aqui no vídeo bonitinho, no canal aqui bonitinho, para as pessoas entenderem como funciona. Então quero pedir para você que caiu aqui de paraquedas, deixa o seu like, aquele like vai ajudar bastante aqui esse vídeo, esse conteúdo, esse canal. Acionando o sininho também das notificações para quando eu postar mais vídeos como esse aqui, você ficará notificado, tá bom? Agradecendo a todos que já são inscritos. E se inscreva, tá? Aqui na palavra, inscreva-se se ainda não é inscrito, tá bom? Comente aqui também nos comentários, tá bom? O que você vai achar desse vídeo. Muito bem, dando a resposta para essa moça, inclusive para um ateu que se manifestou aqui num vídeo meu, pediram para me explicar também, mas eu não vou explicar para ele não, eu vou explicar para essa moça que foi tão humilde, não é para o ateu, tá galera? Primeiramente eu quero dar um conselho aqui para você que está começando, indagando agora na fé em Cristo Jesus. Eu que já passei por isso no início, 1, 2 anos, 3 anos, até 4 anos na fé. Eu tinha dificuldade de compreender, aliás, não compreender, porque a palavra de Deus a gente não compreende. A palavra de Deus é pra gente obedecer. Se a gente for querer compreender, a gente vai ficar doido. Então,
o Espírito Santo vai nos direcionando ao entendimento de como que Deus quer que nós agimos. Mas eu quero dar um conselho para essas pessoas que estão começando, principalmente aquelas pessoas que em casa estão fazendo devocional em casa sozinho. Quero que você peça ajuda ao Espírito Santo primeiro, Deus, para ele dar entendimento, porque a Bíblia diz, se eu não me engano, 2 Pedro capítulo 3, 18, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Peça ajuda ao Espírito Santo, que ele vai dar entendimento, vai lhe dar o discernimento para interpretar a Bíblia da maneira correta. A Bíblia ela já se interpreta por si só. Nós temos que entender qual é os planos de Deus para a nossa vida. Para essas pessoas que estão fazendo devocional em casa, peça ajuda ao Espírito Santo e peça ajuda também a terceiro, que é pessoas que já leram, que já entenderam como funciona ali aquela passagem. Porque senão você vai ficar confuso assim que nem esta mulher. Então não é vergonhoso pedir ajuda. Pesquise, estude, examine e coma a palavra de Deus no sentido de estudá-la, e não comer, literalmente. Então aqui, deixa aqui o recado e o conselho. Vimos aí o vídeo dessa moça, né? Vimos aí, e eu quero aqui mostrar esses dois textos da Bíblia para ela. A numeração do povo e o castigo que Deus enviou. Esse é o título de 2 Samuel, capítulo 24 e o versículo 1. Diz assim o verso 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, vírgula. Em outras tradições, aqui é um ponto. E ele incitou a Davi contra eles, vírgula, dizendo, vai, numera a Israel e a Judá. Vimos aqui, em outras traduções pode dizer diferente. Aqui na minha Bíblia, João Ferreira de Almeida fala dessa maneira, entende? 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, vai dizer o seguinte. 1 Crônicas vai dizer o que? Vamos lá, aqui tudo é manual, viu, galera? Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Davi numera o povo e Deus castiga-o. Versículo 1 diz, então, vírgula, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Então, vimos aqui que a Bíblia ela é bastante complexa, assim como outras passagens, versículos bíblicos, que às vezes temos dificuldade de compreender se não for com a ajuda do Espírito Santo. Primeiro você ora, você busca, jejuma Deus para entender aquela passagem. Vimos aqui 2 Samuel 24:1, que foi o Senhor que incitou Davi contra o povo de Israel, a numerar o povo de Israel, Judá. Já em Crônica, vimos que foi Satanás que incitou. Como entender essas duas correntes, essas duas vertentes, esses dois textos que Samuel fala que foi o Senhor, Deus, o próprio Deus. Crônica fala que foi Satanás. A Bíblia é uma contradição? Não, a Bíblia é inerrante. Embora o tradutor tenha se equivocado, mas será que o tradutor se equivocou mesmo? Vamos ver. Queridos, eu vou responder essa moça com um pouco de entendimento, conhecimento que eu tenho das Sagradas Escrituras e da teologia bíblica que eu fiz. Eu vou utilizar aqui apenas duas correntes teológicas. Aí você vê a qual se encaixa, a qual vai se encaixar mais de acordo com o seu raciocínio lógico, tá bom? E a primeira corrente que eu falo para você primeira corrente. Tem uns artigos aqui que eu vou até ler e coisas que eu pesquisei. Primeiramente é preciso nós entender que quem escreveu os textos da Bíblia, quem escreveu os textos da Bíblia Sagrada, em qual época, em qual tempo e qual foi a intenção daquele contexto, daquele texto. Vamos lá. Se formos perceber, analisar, queridos,
o texto de 2 Samuel, capítulo 24, verso 1, com o texto de 1 Crônicas, capítulo 21 e verso 1, a gente vai perceber uma mudança nítida. Presta atenção, grave isso aí. Se você está em casa, grave isso aí. Uma mudança nítida da forma como os israelitas viam, enxergavam Deus. Então vamos ver uma grande mudança. Olhando para os dois textos de 2 Samuel e 1 Crônicas, relata que foi o 2 Samuel relata que foi o próprio Senhor, YHWH, Jeová, Yahvé ou Javé em hebraico. Foi o próprio Senhor que incitou. Que é incitar? Incitar é persuadir, convencer, levar a pessoa, né, a fazer algo. Então ali diz em 2 Samuel que foi o próprio Deus que incitou Davi a fazer o recenseamento do povo de Israel, do exército, do soldado de Israel. Então isso já mostra uma ideia muito antiga para poder entender essa questão. Aqui em 2 Samuel 24 mostra uma ideia antiga do povo, em que o povo via um Deus. Então o povo tinha uma visão de que tudo que acontecia de mal ou de bem ou do mal, era Deus, vinha de Deus. Então essa visão, para mim, nos israelitas ali já era uma coisa bem equivocada, entende? Já em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, é escrito há muito tempo depois, o autor diz que quem incitou, quem levou a Davi, foi o próprio Satanás, não é? Então, que em hebraico significa adversário, enfim, nosso adversário, causador. Então, olhando dessa maneira, entendemos que o autor quis, proteger a imagem de Deus, verdade? Mostrando que Deus, ele não é o próprio causador do mal, por isso que por isso que o autor ali introduziu a figura de um adversário, que é Satanás, entende? Portanto, essa mudança radical mostra uma revolução da forma de pensar entre os judeus, entre os israelitas. Deus continua, por exemplo, sendo soberano, mas o mal continua sendo vindo da fora, da vontade divina. Então aí já deixa essa questão para nós podermos entendermos e interpretar. Eu mostrei a primeira corrente, que era a visão que os israelitas tinham de Deus, que tudo que acontecia de bem ou de mal, eles achavam que era Deus castigando, entende? Embora seja, mas temos que entender a segunda corrente. A segunda corrente, gente, é o seguinte, fala do preterismo. O preterismo, a ideia do preterismo, ela é baseada, já é uma ideia completamente distinta, diferente. Essa corrente entende-se que Satanás não é um espírito invisível, mas um sistema, um adversário que se levantou, se opôs contra o propósito de Deus. Então, essa segunda corrente já pensa dessa maneira. Portanto, como eu já falei, que Satanás, a palavra Satanás em hebraico significa adversário, Satã, esse adversário pode ter sido um líder maligno, um grupo de político ou até a própria vaidade nacional de Davi e de Israel. Então aí já deixa claro. Olhando assim, o pecado então não foi provocado por um ser espiritual. Entende? Essa visão, essa segunda corrente do preterismo diz que o pecado não foi provocado por um ser espiritual, mas pela ambição e pelo orgulho do próprio ser humano, de Davi, do povo de Israel. Então Davi, tendo o gesto de recensear o povo, de numerar o povo, escolher o povo, não era algo inocente perante Deus.
Deus viu ali que não era algo inocente. Era um ato de prepotência, de arrogância, de orgulho, de dizer, então meu exército é maior, eu não preciso de ninguém. É assim basicamente essa interpretação. Então, Davi, ao mandar contar, numerar o povo, os soldados estavam tentando ali medir a força de sua nação, do seu exército, dos seus soldados, né? Como se, por exemplo, como se a segurança de Israel dependesse de números, né? De quantidade. Então, se ele estava imaginando que o exército dele poderia já vencer tudo, por isso que ele estava numerando o povo ali. E não da presença divina, não da presença de Deus. Era como se Davi estivesse falando, vamos ver o tamanho do meu reino, ninguém poderá nos vencer. Queridos, vai pensando que se você não for ver a história do povo de Israel, no início aí, o povo judeu, negócio bravo. Esse tipo, gente, esse tipo de gesto, né, em toda a cultura bíblica sempre existiu. Significava tomar posse de que pertencia somente a Deus. E era isso que era considerado tão grave para diante de Deus. A Bíblia diz, queridos, que, se eu não me engano, Salmos, o próprio Davi, né? Salmos capítulo 20, versículo 7, vai dizer lá o seguinte, que uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos a menção do nome do Senhor. Naquela época, carros e cavalos eram uma prepotência naquela época, né? Então eles confiavam, uns confiavam em carro, outros em cavalo. E nós hoje temos que fazer menção do nome santo de Deus. Não temos que confiar totalmente, às vezes, nas coisas que o homem faz, mas sim em Deus. Esse vídeo está ficando grande, mas eu acho bom você assistir todo, porque é de bem relevância para o nosso entendimento e compreensão, como entender as passagens bíblicas, como entender essas duas passagens que essa moça teve dúvida. E, portanto, antes de finalizar, eu quero concluir, mas no final vou deixar a minha opinião. Eu quero concluir dizendo, vimos aqui essas duas passagens, duas correntes, né, teológicas, que faz nós refletirmos sobre a palavra de Deus. Nos ajuda a entender que não fala de uma batalha entre Deus e o diabo, né, entre Deus e Satanás, mas um conflito dentro do coração do próprio ser humano, do próprio coração de Davi, né, de Israel, mostrando a confiar-se em Deus, certo? E a tentação de se apoiar em si próprio. Então, é uma grande tentação, é um grande gesto que sempre existiu desde a queda de Satanás, do homem, o orgulho. É isso que o diabo quer fazer. É isso que Satanás, o nosso adversário, quer fazer desde a sua queda. Tirar a criação de Deus para bem longe de sua presença plena. O adversário sempre vai estar dentro de nós. Nós que temos que saber se lidar com isso. Portanto, aqui eu vou deixar a minha sincera e humilde opinião. A minha opinião é o seguinte, para mim, queridos, para mim, o que houve em essas passagens foi um hebraísmo, um hebraico, que é a linguagem típica dos judeus, que sempre responsabilizava Deus por qualquer coisa que acontecia, né, diretamente por tudo que acontecia. É só olhar, por exemplo, a história de Jó, o livro de Jó, em que o Jó falou em uma certa passagem o seguinte: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então já deixa claro como era a visão antigamente do povo. E de 2 Samuel até 1 São Crônica, a gente vê uma passagem longa, de 500 anos, assim, se for ver cronologicamente. Assim Deus, Yahvé, né, permitiu Satanás e usou ele como
uma ferramenta, um instrumento para ferir Jó. Né? Mas Jó achou que teria sido Deus e não o diabo, não Satanás. Né? Portanto, foi Satanás que atingiu Jó. Então, Deus permitiu, Satanás incitou. Tá bom? Então, ali, em Samuel, Deus permitiu, embora lá está incitou, nós temos que entender que Satanás agiu. Deus permite, Satanás faz. Entende? É assim que funciona. Ah, mas está dizendo lá que foi Deus. Sim. Ali não está uma contradição. Ali está a ação dos dois. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu que Satanás fizesse isso com Davi? Convenceu Davi a fazer isso? Porque Davi tinha passado os limites de Deus. Davi, com seu orgulho, agiu de uma maneira que não agradou a Deus. Então Deus permite que o diabo faça isso. Deus, então, sendo assim, o mal não é o diabo que faz? É o diabo. Deus, ele só permite fazer aquilo na vida de quem ele realmente quer que se endireite. Se for uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, aquela pessoa está sofrendo as consequências do diabo é porque ela quer. Entende? É porque ela não está tendo conhecimento. Enquanto ela ficar naquela rotina ali, se ela não procurar Deus, não tem como Deus proteger. Ela está ali, sujeita a tudo, e é o que o diabo quer. Mas a palavra de Deus está aqui, os profetas. Então tem tudo para a pessoa conhecer que Deus não tem nada de causador. É o próprio ser humano que escolhe. Então, querido, está respondido aí esta mulher, está respondido o ateu. Espero que tenha ajudado esse vídeo a tirar dúvida de pessoas. E se não deixou, vamos dar continuidade aqui nos comentários. Comenta aqui a sua dúvida, tá bom? Se foi aqui pleno para você. Deus abençoe, forte abraço, se inscreva no canal, tá bom? Deixe seu like, não esqueça de compartilhar. Até o mais.